Mateus 26, 32, diz assim a minha Bíblia: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, diga comigo, ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Com a sua mão na Bíblia, diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Quero falar um pouco sobre oração. Pedro era um desastre anunciado. Pedro era completamente previsível. Já viu pessoas que você recebe uma má notícia sobre elas, você fala assim, e outras você recebe a notícia assim, normal. A mãe da Amy Winehouse, você viu a reportagem? Você não viu, né? Você só fica no Netflix. Vou te explicar então. A mãe da Amy Winehouse, quando ela morreu, disseram para ela: sua filha morreu. Ela falou assim: eu nunca imaginei que minha filha ia viver tanto tempo. Não derramou uma lágrima. Eu li a reportagem. Ela disse: eu tinha certeza que ela morreria antes dos 27. Era esperado que ela virasse um desastre. A mãe dela disse. E Pedro era esse desastre anunciado. Por que ele era assim? Porque ele era uma pessoa que tinha uma comunhão fraca com Cristo. A sua caminhada de oração era inexistente. Ele estava com Cristo do lado, mas ele não tinha comunhão com esse Cristo. É a tragédia que muitos cristãos vivem, de ter o Senhor, nascer num lar cristão, ter uma Bíblia, mas mesmo assim não conhecer Jesus profundamente. Então, o que Pedro era? Ele era essa pessoa que dizia uma coisa, mas não vivia aquilo. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: esse cara vai entrar num campo minado, e como ele tem tudo para se arrebentar, eu vou avisar para ele. Pedro, ainda essa noite, imagina gente, um negócio 4 horas da tarde. Diz os estudiosos que essa hora que Jesus falou isso para Pedro era entre 3 e 5 da tarde. Pedro, ainda essa noite, ou seja, daqui a 4, 5 horas, velho, daqui a no máximo umas 8 horas, você vai me negar. Jesus olhou para o futuro de Pedro, e Jesus viu que tinham coisas no futuro de Pedro que precisavam de ser resolvidas hoje. Deus olha para o meu futuro e para o seu, e Ele manda o socorro, não é quando o problema chegar, Ele manda hoje. Porque o nosso Deus não é médico legista, Ele é médico de prevenção. Ele não quer que seu casamento arrebente, para depois vir com Dureplox colar. Ele não quer que seu ministério arrebente, sua sexualidade arrebente, para depois, se ele trazer os pedacinhos tudo para Jesus, se trouxer também ele cola, porque ele resolve qualquer coisa. Mas o trabalho de Deus com a gente é sempre preventivo. E Cristo então olhou para o futuro de Pedro e falou: está vindo um desastre. E Pedro já é um desastre, vai ser 2 desastres. E ele virou para Pedro e falou: Pedro, vai acontecer alguma coisa. E Pedro então estava tentando ali entender o que estava vindo para si, mas ele não quis ouvir o aviso. O que Cristo fez? Vou tentar levar Pedro para uma vida de oração, para Pedro suportar o momento mais difícil da vida dele que virá. Jesus é um grande técnico e Ele quer treinar a gente. Ele quer treinar a gente na arte de orar. Olha, seja ruim no FIFA, seja ruim em fazer embaixadinha, seja ruim no que você quiser, você não pode ser mais ou menos em orar. Você tem que ser bom em orar. Por quê? Porque a vida é um campo minado, e tem surpresas boas e ruins no nosso futuro. E Cristo olha para mim e para você, e como Ele nos ama muito, Ele diz assim: vou ensinar esses meninos a orar, para desarmar essas bombas que vêm lá no futuro. E Ele começa hoje um trabalho na nossa vida, visando o nosso bem-estar amanhã. Por quê? Porque Ele nos ama. Diga comigo: Cristo me ama. E por nos amar, gente, Ele quer nos ensinar. Quem ama quer ensinar. Quem ama não faz para o outro, não. Eu lembro que eu tinha uma professora que eu não conseguia escrever letra cursiva. Ela falou: você vai escrever. O máximo que ela fez foi pegar na minha mão junto. Aí às vezes eu chegava em casa, pedia alguém para me ajudar, mas não teve jeito, eu tive que aprender. Mas a professora era má, mas ela não era má, ela era boa.
boa, mas ela me obrigou a aprender, e isso hoje para mim é bom. Cristo, da mesma forma, olhou para Pedro e disse: Pedro, sabe o que eu podia fazer? Imagina Jesus pensando: Pedro, eu posso simplesmente eliminar esse mal da sua vida, eu posso simplesmente evitar que venha sobre você essa situação onde você vai me negar, só que eu não vou impedir a enchente, eu vou te ensinar a entrar no bote salva-vidas. Deus não impede as enchentes, Ele só nos ensina a entrar no salvamento que Ele mesmo manda para nós. Foi o que Ele fez com Noé. Ele não cancelou a chuva, Ele falou: estou mandando um barco, você mesmo vai criar o barco, vou te ensinar a cortar e a fazer um barco. E Pedro então foi ensinado. Jesus falou com ele: Pedro, vem cá, quero te dizer uma coisa, tem um desastre vindo por aí, você não pode se arrebentar. Imagine isso aqui, naquela noite. Imagina eu dizer isso para você: você vai ser assaltado hoje 8 horas da noite. Jesus estava dizendo isso para Pedro. Só que o cara arrotava um cristianismo que ele não tinha. Ainda que todos te abandonem, nós é fechamento, Jesus. Estou agarrado. Jesus falou: para com esse discurso de crente poderoso, porque nem crente você é. Tanto não era que lá em Lucas 21 Jesus disse para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos. Nem crente o cara era, e ele estava com um discurso de mega hiper crente. Muitas vezes a gente está com um discursão poderoso, e Jesus está olhando para a gente dizendo assim: filha, deixa eu te envolver numa célula da igreja, porque semestre que vem você vai entrar para a faculdade, e se você não tiver amigos da igreja, você vai cair lá dentro, e na primeira sorvetada, calorada, tequilada, na primeira noite do pijama, na primeira noite da nuvem. Todo mundo que sabe o que é a festa da nuvem, né? Todo mundo sabe. Eu preciso explicar na televisão o que é a festa da nuvem? Não precisa não, né? Precisa ou não precisa? É todo mundo nu, escrito vem. Essa é a festa da nuvem. Todo mundo nu, escrito vem. E você está rindo? Você está achando que isso é piada? Não foi nenhum nem 10 jovens que eu já atendi que disseram: Lucinho, que arrependimento de não ter te ouvido. Agora eu entrei para a faculdade, estou ali admirado com esse admirável mundo novo. Todo dia eu me arrebento, mas eu não quis nunca me envolver nas coisas da igreja. Era Cristo tentando te ensinar a orar, te ensinar a buscar Ele, para você não passar por sofrimento. Mas a gente quer? Não, a gente não quer aprender agora, mas quer que Ele faça mágica na hora da luta. Vem Jesus fazer mágica. Jesus não é o Chris Angel, velho. Você não sabe quem é o Chris Angel, não? Eu não vou te explicar. Estou sem paciência para explicar os negócios. Então o que aconteceu? Ele tinha um discurso de alguém que ele não era. Diga comigo, ele tinha um discurso de alguém que ele não era. O pior, você sabe o que é? É que Jesus alertou, ele falou que era poderoso, Jesus falou de novo, e ele falou de novo. Não, eu vou com o senhor até a guilhotina. Uhul! Imagina a paciência de Jesus, gente. Quantas vezes a gente canta: eu estou disposto a morrer. Jesus lá do céu fala assim: hã? Isso é Crônica de Nárnia 4. Que lenda! Você não quer dormir na igreja, na cama dentro, trem. Mas Pedro manteve o discurso de crente poderoso, ele manteve. E Jesus, aí quando Jesus viu que o caso era perdido, segunda parte que vem, Jesus falou: então eu vou tentar ensinar Pedro o caminho das pedras. Quem quer aprender o caminho das pedras aqui? Quem quer aprender, gente? Nós temos que parar de ficar pedindo Deus para dar o peixe, porque o que Ele quer nos dar é a vara. Deus quer nos dar a vara, porque a hora que a gente tiver fome, nós mesmos vamos lá e pescamos. Sabe qual é a vara? Oração. Qual é a vara? Oração. O que é oração? As mãos de Deus podem todas as coisas, mas só a oração move as mãos de Deus. Quando você ora, você pega a mão de Deus e coloca em cima da situação que você quer. Você põe a mão de Deus em cima
da sua vida sentimental, da sua vida financeira, do seu ministério, da sua igreja, dos seus pastores. Você faz isso com a sua oração. Aí Jesus disse: então vou levar Pedro para uma reunião de oração. Olha o verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou. Jesus e Pedro passariam na mesma noite, no mesmo dia, a maior luta da vida deles. O que Jesus falou? Vou levar Pedro. Pedro vai passar o maior perrengue da vida dele agora. Eu vou dar para ele a mesma arma que eu vou chamar Pedro para uma reunião de... Nessa noite Cristo te convida para uma reunião de oração. Você sabe o que me assusta? É que 9 dos discípulos nem foram convidados. Jesus olhou na cara deles e falou assim: vocês são tão desastre anunciado que os fatal que eu vou chamar vão dormir, vocês vão morrer. Você já imaginou Jesus chegar aqui agora e falar assim: você e você, vem para uma reunião de oração? Você ficaria sentado? Ô Jesus, aqui, deixa eu te falar, eu estou fedendo. O senhor não me chamou por quê? Por que o senhor não me chamou, caramba? Os outros 9, nem menção. Se Cristo precisar de contar com alguém na cidade de Belo Horizonte nessa noite para fazer uma obra para Ele, Ele pode contar com você, ou Ele nem põe o seu nome nem para ficar no banco. É isso aí, gordinho. Imaginou isso? Aí os outros 3 foram: vamos orar, vamos orar. Jesus falou: eu vou passar a maior luta da minha vida agora. O que eu vou fazer? Vou orar. Orou igual louco. Quando voltou, Jesus fez uma oração de 30 segundos. Pai, a coisa vai ficar feia para mim, passa de me escar, se possível, tal. Voltou, deu tempo dos caras dormir. Se isso não é lombriga, o que é? Não tem condições. A minha mulher dorme rápido, a Patrícia. A Patrícia, eu estou conversando com ela assim, ela vai deitando assim, eu falo, eu termino o assunto rápido, porque ela tem um botão oculto, que quando ela encosta no travesseiro, acabou, todo o diálogo. No outro dia eu falo assim: estou indo lá. Ela fala assim: o quê? Eu falei: não, você falou comigo que estava tudo liberado. Ela falou: eu não lembro de nada não. Pedro dormiu. O que ele fez na reunião de oração? O que ele fez antes da luta chegar? Ele encarou a reunião de oração com seriedade? Não. É o que muitos de nós fazemos. Na hora de estudar, brincar. Na hora de orar, brincar. Na hora de levar tudo a sério, brincar. Aí na hora de que a coisa aperta, quer um abracadabra. Abracadabra! Você não tem direito de falar nada, de reclamar de nada sobre o qual você nunca orou seriamente. Você está passando perrengue financeiro, nunca ora sobre isso, sofre calado. Você não tem amigos, você nunca pediu a Deus amigos, fica sozinho calado. Compra um boneco inflável para você. Você não se envolve no ministério, mas nunca pediu a Deus ministério. Nunca orou e falou: Senhor, até quando eu vou ser figurante no teu reino? Você não ora. Aí você fica aí, olhando, vai para lá, vai para cá. E eu falei aqui semana passada que quando Deus quer promover alguém, Ele manda essa promoção disfarçada de trabalho. Ele joga um trabalho assim no meio do povo dele e fala assim: deixa eu ver quem vai pegar a isca aqui. Quem dizia que queria trabalhar para mim não pegou não, mas quem estava caladinho lá, o menos provável, foi lá e aceitou. Não, mas ninguém me telefonou ainda. Posso falar uma coisa de verdade? Eu acredito que estava profetizado que Judas ia trair, mas eu não acredito que Pedro tinha que negar.
Jesus, na verdade, estava tentando evitar que Pedro o negasse, porque não estava no Velho Testamento assim: um me trairá e o outro me negará. O Salmo fala que Judas ia trair, que ia se levantar um contra ele, mas a Bíblia não fala que Pedro ia negar. O que Cristo estava fazendo era: deixa eu tentar ensinar esse cara a orar, para quando chegar um momento difícil da vida dele, ele vença, assim como Cristo venceu. Por quê? Você sabia que a grande luta de Cristo não foi no Calvário, foi no Getsêmani. Foi quando ele teve que dizer: Deus, faça a tua vontade. Quando ele chegou no Calvário, já tinha vencido, porque ele suou gotas de sangue em oração. Se você não ora e não se desespera em oração, você vai passar vergonha diante dos homens. Mas quem passa vergonha diante de Deus nunca vai passar vergonha diante dos homens, não. A terceira cena que a gente vê no verso 51 é Pedro agora tentando resolver tudo na mão. A reunião de oração termina. Pedro foi nota 0 na reunião de oração, não quis aprender sobre orar, não quis imitar o mestre, não quis colocar para dentro de si esse desejo de buscar a Deus. Resultado, olha o verso 51, que fofo aí, olha. Verso 51. Ou melhor, vamos ver o verso 48. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com beijo é ele, prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com a espada na mão, sabe quem era esse cabeção? O missionário Pedro. Então Pedro pegou a espada de Tandera, puxou a espada e feriu o sumo sacerdote, cortando fora a sua orelha. Quando você não ora e o jacaré abraça, você vai tentar resolver as coisas no... Além de não resolver, você machuca quem está perto de você. Quando você ora, Cristo põe dentro de você o poder de curar as pessoas. Mas quando você não ora, Ele não tem como depositar em você a vida dele para sarar. E é ou não é assim que acontece? A gente está ferido e começa a ferir todo mundo, e começa a ferir e machucar todo mundo, e começa a machucar todo mundo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria vivo se o Senhor há muitos anos atrás não tivesse me ensinado a orar, a buscar. Sabe como é que eu começo meus períodos de oração todo dia? Jesus, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. E eu estou aqui para falar para o Senhor que eu não sei orar. E ao falar para o Senhor que eu não sei orar, eu sei que eu já estou orando. Então eu queria falar sobre não saber orar com o Senhor. Eu sou um cara tão mané que eu sei pôr as coisas no Facebook e no Twitter, Jesus. Mas eu chego aqui, eu pago pau. Mas ao falar isso com o Senhor, eu já estou aprendendo a orar também. Então eu estou aqui para dizer para o Senhor: me ensina a orar. E já teve muitas vezes que eu fiquei, foi 1 hora, 2 horas falando com Deus: me ensina a orar. Todo dia eu falo com o Senhor: Jesus, me ajuda a orar agora, porque dependendo se eu orar mal ou bem, isso vai ditar como é que vai ser o resto do meu dia. Oração não é uma... Se você ora, cara, você conta com Deus. Não ora, você tem que contar com a sorte. Eu odeio a sorte. Eu nunca ganhei nada. Eu não ganhava rifa, nunca ganhei nada. A única coisa que eu ganhei na vida foi multa de trânsito. Então eu lembro uma vez que a gente fez uma rifa na escola, eu era pequeno, e eu comprei 12 números, eram 50, eu perdi. Eu não gosto da sorte, eu gosto de Cristo. Eu quero contar com Ele. Eu quero ir para a vida de oração, porque se por acaso lá na minha frente na vida eu pisar numa mina, sabe o que diz a Bíblia? Quando o Senhor vai com a cara de um homem, Ele confirma os seus passos, e ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o ajuda. Quantas vezes em oração eu me agarrei assim e gritei assim: Jesus, me poupa a minha casa. Eu sou muito burro, Jesus. Eu sou uma criança, eu não entendo nada. Me guarda. Eu começo a falar de quê? De doença. Todo dia eu estou em avião, me guarda esses demônios, esses aviões cair. Deus, me guarda de gente maligna, de mulher encapetada. Me guarda, Espírito Santo. Me guarda de não saber administrar dinheiro, de ferir as pessoas sem nem ver que eu estou ferindo. Me ajuda, Senhor, por favor. Poupa-me. Teve um dia que eu fui orar, eu fiquei assim: poupa-me. E um aperto na alma, que 1 hora pedi Jesus para me poupar. Acabei a oração,
saí dali. Gente, aconteceu um negócio daquele dia comigo. A morte passou assim. Naquela hora Cristo falou assim: eu te poupei. Então eu estou fazendo hora extra nessa terra, porque eu sei que era para eu ter morrido. Eu não posso pegar minhas horas extras e usar para mim. Eu tenho que usar para a glória dele. Ele quer te ensinar a orar hoje, para que você saia daqui e desarme não só as bombas que tem no seu futuro, mas as que tem no futuro dos outros também. Oração é isso aqui, ó. É a única máquina do tempo. Você pega o negócio e joga lá na frente. Você manda a sua oração lá para frente. Aí quando você chegar lá, a sua oração já chegou antes, já resolveu tudo. Você começa a orar pelo seu marido: Deus, manda embora esses filhos do capeta do meu caminho. Não deixa eles ficar falando as palavras que me emocionam. Me guarda o meu coração, porque eu estou carente demais da conta. Eu estou namorando qualquer ser que respira. Eu estou muito carente. Me ajuda em nome de Jesus, por favor. Os homens do capeta não deixam eu encontrar com eles. Por favor. Você mandou a sua oração lá para frente. Aí a pessoa que ia te ferir, arrebentar você, Cristo fala assim: sai do caminho da minha filha. Você manda a sua oração para o seu futuro, e quando você chega lá, Cristo já chegou antes e já resolveu tudo. Jesus quer fazer isso conosco. Agora, o problema é o seguinte: estamos dispostos a orar? Estamos dispostos a aprender a orar? Quando a gente não consegue orar, o que a gente faz? Resolve tudo no braço. Vamos para o braço. O Anderson Silva incorpora em você. Você começa, liga para o parente rico. Não. Está comigo, está com Deus, irmão. Calma. Não, vai dar tudo certo. Começa igual Pedro, com um discurso de super crente, só que você não tem oração, não tem nada vindo atrás de você para justificar essa fé. Fé burra, gente, ela não é válida não. A fé tem que ser baseada no que Cristo nos prometeu. A fé tem que estar alinhada com o que o Senhor falou. Fé na doideira não existe não. Não, eu não busco a Deus, a minha vida é toda torta, mas eu tenho fé. Você não tem fé, você é doido. Quando o Pedro acordou e viu o jacaré abraçando, o que ele falou? Agora aqui não tem mais jeito não. Um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou assim comigo: tem uma pessoa que vai te fazer mal, é fulano, ore. Comecei a orar. Orar. A pessoa chegou perto de mim e falou assim: aqui, eu ia fazer uma coisa contra você, mas não vou fazer mais não, Deus tocou meu coração. Hoje é nesse nível. Se você ora, o Senhor, Ele tira os impedimentos do nosso caminho assim, ó. Amarra Satanás. Aí, olha aí o que acontece agora no verso 55. Naquela hora Jesus disse à multidão: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espada e com varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Pedro fugiu, por quê? Toda apostasia começa com uma apostasia de oração. Alguém falou assim: o grande pecado do cristão é sexo, é orgulho e é dinheiro. Não, antes de qualquer um desses pecados entrar, primeiro a gente para de orar. É muito triste uma pessoa que para de orar. Quem já viu aquelas luzinhas de televisão, o LED, fica a noite inteira? Quem já viu aquele negócio ali? Quem já viu que de vez em quando você desliga um negócio daquele e ainda fica 1 minuto ligado? Quem já viu isso, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Quem sabia que você olha para as estrelas do céu, muitas das estrelas já morreram, não existem mais, mas o brilho delas ainda está caminhando para a terra. É assim que fica um cristão que parou de orar. Por um tempo ele ainda tem uma luz residual. Por um tempo você ainda olha para ele e fala assim: que poder de Deus, que delícia de Jeová esse crente. Eu tinha uma televisão lá em casa, que um dia eu apaguei, eu tirei ela da tomada, eu fui fazer não sei o que, eu voltei uns 3 minutos depois, o LED estava aceso. Falei: que capeta é esse? Gente, é muito tempo com o LED ligado. E o Senhor falou comigo:
Tem gente que consegue, mesmo sem orar e sem ler sua Bíblia, consegue estender ainda consegue maquiar, ainda consegue passar ainda mas uma hora, Lucinho, ele vai pegar a espada, e uma hora ele vai fugir, e uma hora todo mundo vai ver que aquele discurso de super poderoso era nada. Aí o que acontece? Pedro segue Jesus de longe. Olha o verso 57. Os discípulos prenderam Jesus e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Verso 58. E Pedro o seguia de longe. Era essa a vida de Pedro. Ele era crente assim. Jesus estava virando 2 quarteirão lá, aí ele entrava na avenida. Jesus estava terminando o culto lá na Praça 7, ele chegava. E aí, vamos começar o culto? Acabou, miserável. E aí, gente, vamos orar 70 horas de oração? Acabou, já deu 80 já. E a cela? Já juntou tudo, já virou um tronco. Já você não participou. Gente, vai acampar dentro. Quando que é? Foi ontem, imbecil. Nunca a pessoa está ligada. A nuvem do Espírito está indo para lá e o mané está indo para cá. E Jesus está dizendo assim: vem orar. Porque quando você ora, já viu quando você compra uma televisão nova, que você tem que fazer a sintonia fina dos canais? Quem já... Mulher não entende esse trem, né? É só homem que levantou a mão. Amém. Então, homens, como eu estava dizendo, quando você compra a televisão, você faz a sintonia fina. Na minha época, sabe como é que fazia a sintonia fina? Com bombril. Às vezes eu ficava de pé assim, Chad, e meu pai falava: não sai daí, que se eu saísse a televisão vagaiava toda. Eu tinha que ficar de pé. Quando você ora, você entra numa sintonia fina com Deus, e você dá a Ele condições de te mostrar tudo que vem lá na frente, e já te dá as ferramentas para vencer lá na frente lá. Mas o Pedro fez o quê? Seguiu Jesus de longe. E aí o que aconteceu? Aconteceu o óbvio. Olha aí para frente aí depois o verso, até o final aí, verso 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, gente, vou traduzir para português, uma empregada doméstica, aproximou-se dele e disse: você também é galileu. Mas ele negou diante de todos. Aí veio outro empregado, aí veio um outro cara, e ele negou diante de todo mundo. Por quê? Porque ele já tinha negado lá atrás no jardim da oração. Toda vez que você nega Cristo hoje aqui, na verdade você já negou lá antes, quando você parou de orar, lá atrás. E aí o que a gente vê? O final da história: Pedro arrasado. E por quê? Porque ele lembrou. Já imaginou você pensar assim e falar assim: eu não acredito que eu fui alertado há umas 5 horas atrás de que isso é como que eu sou um jumento, meu Deus. O cara me falou. Se ele não tivesse me falado, mas ele me falou, e eu caí ainda. O mestre quer ensinar a gente a orar. Tem uma música que diz: oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Tudo. Sabe por que nós estamos falando disso aqui hoje? Porque nós vamos agora distribuir para você esse contrato, 10 minutos com Deus. O que é isso aqui? É um contrato de você para com vossa senhoria mesmo. E nesse contrato você vai se comprometer a passar com Deus 10 minutos todos os dias. Como? Lendo um capítulo da Bíblia durante os 5 primeiros minutos e orando os outros 5 minutos. Você está de brincadeira comigo, sim? 10 minutos. 10 minutos. Mas o que é 10 minutos? Eu vou te falar o que é 10 minutos. 10 minutos é a criação de um hábito. Os estudiosos do comportamento humano dizem que você precisa repetir uma mesma coisa 21 dias para você fazer aquilo para o resto da vida. Se você repetir, se você escovar dente 21 dias, o pessoal está orando para você começar a fazer isso, você provavelmente isso vai acionar o seu comportamento e você vai escovar dente para o resto da vida. Isso aqui eu já fiz com jovens e faço com jovens há mais de 20 anos. Tem hoje muita gente que me para, pastor presidente de igreja, gente que virou até apóstolo, gente que
Deus fez tanta coisa. Sim, sabe aonde eu aprendi a orar? Lá com os 10 minutos com Deus. Porque eu comecei lendo um capítulo e orando 5 minutos. Mas aí eu dobrei para 2 capítulos e orei 10 minutos. Aí orei 15, 20. Resultado, a pessoa busca a Deus agora 1 hora, 2 horas por dia. O que Jesus quer com a gente? Nos ensinar a orar. Você sabe o que mata de raiva na história de Pedro? Era completamente fácil de evitar tudo aquilo. Tudo que nós já vivemos, olha para mim. Cristo ou poderia ter tirado os problemas da nossa vida se a gente tivesse se preparado em oração, ou nos dado mais força para viver aquilo, mesmo que Ele permitisse que a luta continuasse. Jesus hoje quer nos arrastar para uma vida de oração. Você pode dizer amém? Amém. Passa esse filme, por favor. 5 minutos de vídeo e aí nós vamos orar. E aqui você vai entender realmente o que o Senhor quer conosco na questão da oração. Oh, come on, give me a break. A tia ficou perdida no caminho. Estava dirigindo. Estava vivendo a vida do jeito que ela queria. Foi parar onde não deveria. E o carro morreu. É a nossa vida, né? Fazendo o que a gente quer, depois não quer que dá nada errado. Que lugar lindo, né? Para ficar. Olha o trabalho que a gente dá para Deus, olha. Go away! Sai daqui! I don't have any money! Eu não tenho Go dinheiro! away! Go away! I'll call Sai the daqui! police! Eu vou chamar a polícia! Deus é muito paciente, né, gente? Oh, meu. Olha a calma de Deus.
Deus não quer nos arrastar para a oração porque não tem mais nada para fazer. Ele quer nos arrastar para a oração porque Ele quer nos livrar. E Ele nessa noite está torcendo para você entender que é só no jardim da oração que nós vamos desarmar as bombas que o nosso futuro pode ter. É só pela oração que nós vamos desarmar as bombas dos nossos irmãos. Esse contrato diz que você vai... Não é um voto. Você não está fazendo um voto. É você com você mesmo. Ah, eu devolvo para quem? Para a sua consciência mesmo. Você vai preencher e vai devolver. Todo mundo recebeu. Quem não recebeu? Jesus! Vou pedir os meninos para virar Jedi aí e entregar para todo mundo. Acabou? Acabado? Tem só mais um pouquinho? Acabou? Então é bom que você vai ter que vir semana que vem para pegar comigo aqui. Eu quero que todos olhem para mim. Os que ainda tem, distribui. Esse aqui eu estou vendendo por R$100. Olha para mim. Eu quero que todos olhem para mim. A oração é algo tão poderoso que nós, para entrarmos no reino de Deus, é só pela oração. Você quer ver? Eu queria que todos fizessem comigo essa oração de entrega. E eu quero que o pessoal já se prepare aqui também para a gente já distribuir os elementos da ceia. Todos digam comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve nessa noite o meu nome no livro da vida. Eu entendi que o Senhor não quer me arrastar para perto de Ti por qualquer motivo, a não ser porque o Senhor me ama. Eu me rendo. Eu quero o Teu amor. Eu digo sim para o Senhor. Eu digo sim para a Tua obra na cruz. Dá-me agora o Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro dos salvos. Faça de mim uma nova pessoa, porque nesta noite eu entrego minha vida a Ti, hoje e para sempre. Amém.